Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6, versículos 1 até o 18. Secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Deus Santo, nós te clamamos mais uma vez essa noite. Tu que és o mesmo Deus que opera tudo em todos, nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos achegamos diante de Ti, diante da Tua palavra, como igreja, com o desejo de aprendermos essa vida piedosa que Jesus nos ensina nesse texto. Esclarece por meio do poder do Teu Espírito Santo as verdades contidas nessas palavras que nós lemos, ouvimos juntos e agora buscamos, com o poder do Teu Espírito Santo, compreender. Vem sobre nós com Teu Espírito, clamamos, vem sobre nós, toma as nossas atenções para Ti, captura os nossos ouvidos, Pai, as nossas consciências e os nossos pensamentos, nesses próximos minutos, na Tua santa presença, para conhecer mais do Senhor, por meio da palavra do Senhor.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós chegamos então à 10ª mensagem dessa série Ensinos de Jesus. Estamos há 10 semanas, mais de um trimestre, debruçados em grandes verdades bíblicas do Novo Testamento e, na maior parte desse tempo, voltados ao Sermão do Monte, gastando aqui horas a fio, buscando conhecer o conselho do Senhor por meio de Jesus, através do seu sermão mais precioso, mais prático para a nossa vida. Então, o objetivo dessa noite, em especial, é aprendermos juntos, nessa primeira metade do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, como viver essa vida piedosa, aprender com Jesus os seus ensinos sobre o que chamamos tantas vezes de vida piedosa. O grande ponto é que essa piedade cristã, essa vida devota cristã, essa espiritualidade cristã, como também podemos chamar assim, a vida piedosa, ela passa por um critério de aprovação. Sim, em primeira instância, é claro que aquele que busca dinâmicas na vida espiritual, que o próprio texto de Jesus que nós lemos agora, endereça claramente 3 posturas que fazem parte de maneira fundamental dessa vida: a generosidade, a oração e o jejum. São 3 práticas que também podemos chamar de disciplinas e hábitos espirituais que formam a vida daquele que quer seguir a Jesus de alguma forma, daquele que quer viver a religião cristã de alguma forma. Mas se a gente fica só no âmbito da religião, nós passamos também pelo âmbito da aprovação. E é sobre isso que, na verdade, Jesus está tratando aqui. Se existe algo que tem inquietado a muitos de nós nas nossas vidas cotidianas, é a ideia de ser aprovado o tempo todo, é buscar aprovação, sinalizar as nossas virtudes para que, de alguma forma, obtenhamos uma recompensa por isso, um salário por isso. Isso começa desde cedo, desde pequeno. No âmbito escolar, a palavra aprovação, para muitos dos piquititos, é motivo de medo, né? Você é aprovado ou você é reprovado? E isso vai avançando para o curso da vida à medida que nós vamos amadurecendo. Em todo o campo de capacitação acadêmica, até o campo de capacitação profissional, e até mesmo nos relacionamentos. A gente tem que ser aprovado para conseguir conquistar o coração de uma donzela, por exemplo. Você tem que passar por um rigoroso teste para ser aprovado. Em alguns casos, você tem que ser aprovado pela família da pessoa amada, pelos pais. Isso faz parte do imaginário da gente. Hoje eu posso lembrar disso com alguma tranquilidade, porque já são alguns anos de casados, graças a Deus a recompensa está aqui. Mas hoje eu posso lembrar de forma jocosa das minhas trapalhadas para tentar ser aprovado. Mas na época não era, me causava medo, como causa medo em muitos. Enfim, o ser humano vive em busca de aprovação. E no campo da religião também. E Jesus, como foi absolutamente cirúrgico nesse sermão do monte, não deixou passar essa questão da aprovação aos olhos humanos, da aprovação das disciplinas, dos ritmos, das ações que aqueles que buscam segui-lo, sempre lembrando, o Sermão do Monte é um sermão voltado, é uma grande mensagem voltada para aqueles que seguiam a ele de alguma forma, de maneira devota, regular, estavam ali presentes com Jesus, acompanhando a vida dele. E ele volta-se nesse sermão
para isso, para tratar desses discípulos, desses seguidores, desses fiéis, desses que, na verdade, ele quer chamar para muito além dessa dimensão da religião, dessa dimensão da aprovação aos olhos humanos. Ele chama esses discípulos, portanto, para a piedade, para um estilo de vida diante de Deus, um estilo de vida perante o próprio Senhor. Eu trago aqui uma frase de um dos maiores especialistas de Novo Testamento ainda vivo, pastor e professor Donald Carson, especialista em Novo Testamento e autor de grandes comentários sobre os evangelhos. E comentando sobre o Sermão do Monte, essa parte especial, ele diz o seguinte: a exigência de justiça de Mateus 5 agora é complementada pela insistência em que essa justiça nunca deve ser confundida com ostentação de piedade, com fingimento de santidade. A pergunta se apresenta nos termos mais práticos possíveis: quem eu estou tentando agradar com as minhas práticas religiosas? Essa pergunta é necessária e ela vai ajudar. Essa orientação do professor Carson vai ajudar a nossa caminhada nesses 18 versículos iniciais de Mateus capítulo 6. Quem eu estou tentando agradar com minhas práticas religiosas? O texto de orientação do teólogo afirma que mais da metade do capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão do Monte, é voltado para essa prática da justiça, e nós vimos isso ao longo dessas últimas semanas aqui juntos, dos versículos 21 até o 48 de Mateus, capítulo 5, Jesus aprofunda como a prática da lei, sob a ótica do discípulo dele, sob a ótica daquele que segue a ele, deve exceder, deve ser maior do que aqueles que eram reconhecidos publicamente como especialistas em religião, os fariseus, os escribas. Essa elite religiosa que Jesus usa como régua de medição para qual deve ser o padrão da vida daqueles que o seguem. Pois bem, vocês estão vendo como fariseus e especialistas de religião cumprem a lei. Ok, você quer me seguir, você tem que ser melhor do que eles. A sua lei tem que ser a sua prática da lei, a sua prática da justiça, portanto, a sua piedade, a sua retidão, a sua vida de santidade, ela deve ser melhor e maior. Mas o texto que continua e chama para essa prática, ele traz algo absolutamente transformador a uma mera prática visível, a uma mera sinalização de virtude. Eu gosto muito dessa expressão, que é muito similar à que Carson usa aqui como ostentação de piedade. Mostrar que você é alguém santo, e isso porque os seus ritos religiosos são praticados com um rigor máximo, e isso te coloca num lugar de observância. Jesus tem palavras muito objetivas em relação a essa atitude, e eu quero observá-la junto com você, para entender qual é o ensino dele, do nosso Senhor Jesus, sobre a piedade. A gente quer, eu tenho certeza, como uma maioria cristã aqui presente, a gente quer viver essa vida espiritual, essa vida que aqui na terra, que aqui com os desafios do dia a dia, remeta à realidade do céu. Eu creio que a gente quer isso para muito além do que fazemos aqui no ápice dessa vida espiritual na terra, que é quando tomamos parte dos elementos aqui na mesa do Senhor, o cálice, o pão. A gente quer viver um estilo de vida, portanto, agradável a Deus, que seja, portanto, para Deus e não para nós. A ostentação da piedade é meramente isso, a demonstração
para o outro, para nós mesmos. Mas qual é, então, o estilo de vida que Jesus demanda dos seus seguidores, que Jesus demanda daqueles que Ele chama para si, que Ele chama de seus discípulos, pertencentes a Ele? Daí, repito a pergunta: quem eu estou tentando agradar com minhas práticas religiosas? Que essa pergunta provocadora nos ajude a compreender e buscar a resposta à medida que nós examinamos o texto verso a verso. Jesus começa o versículo 1 de Mateus capítulo 6 com um princípio para o exercício da piedade. O princípio é esse, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ou seja, evitem demonstrar publicamente a sua retidão, a sua piedade, a sua vida religiosa, com o fim, com a finalidade de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão, ou seja, uma recompensa junto de vosso Pai Celeste. A gente pode ler esse versículo 1 juntos? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Pois bem, o princípio está lançado aqui. Todos os próximos 17 versículos, ou seja, do versículo 2 até o versículo 18, os princípios que Jesus vai estabelecer para a generosidade, a prática da doação, de entregar. A gente acabou de fazer isso aqui no momento das ofertas e da coleta de dízimos, e a doação que se expressa no dia a dia, quando ajudamos alguém em necessidade, em vários contextos, dentre aqueles que conhecemos e aquelas pessoas que só vamos ver uma vez na vida, talvez, para socorrê-la de forma material. Jesus vai falar aqui sobre o coração da devocionalidade cristã, o coração da piedade, que é a oração, o hábito e a prática de falar com e ouvir Deus. E ele finaliza abordando uma prática que hoje em dia não tem o mesmo destaque que já teve em outros momentos da era cristã, que é a disciplina espiritual do jejum, da abstenção voluntária de alimentos, para você consagrar um tempo, separar um tempo e se concentrar em Deus e no seu reino. O jejum basicamente diz respeito a isso. E é com esse princípio de evitar a exposição pública, guardai-vos de exercer, evita o exercício da sua piedade, da vossa justiça diante dos homens, porque existe uma recompensa. Só que a recompensa que interessa para o Filho de Deus, ou seja, para aquele que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, o outrora unigênito e agora primogênito da criação, é receber a recompensa não dos homens, não as honrarias visíveis, materiais, mas essa recompensa junto de vosso Pai Celeste. É essa excelente, incalculável recompensa que é destinada àqueles que exercitam a piedade do jeito que Jesus orienta. Vamos olhar como é esse jeito, como é esse procedimento que Jesus prescreve para os seus seguidores. O primeiro ponto que eu quero destacar, então, é a generosidade que glorifica a Deus. Versículo 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O que Jesus começa a fazer aqui, povo de Deus, é, na verdade, aquele princípio que nós usamos muitas vezes aqui na nossa pregação expositiva, por assim dizer, dominicalmente. Ele faz uma aplicação, ou seja, ele sugere
passos para colocar em prática aquele grande princípio teológico que foi demonstrado à luz das Escrituras anteriormente. Como eu disse, dos versículos 21 a 48 de Mateus 5, Jesus faz uma interpretação da lei do Antigo Testamento. Jesus pega vários textos do Antigo Testamento que eram interpretados de maneira equivocada pelos especialistas da religiosidade judaica e traz a aplicação correta para esses versículos, a interpretação correta para essas passagens. E agora, a partir do capítulo 6, ele propõe uma resposta prática àquela grande teoria espiritual que foi revelada no capítulo anterior. Então, o que ele faz aqui basicamente é isso, é um chamado à prática. E é isso que ele começa falando justamente nesse ponto da generosidade, que aqui é expressada na prática de dar esmolas. Uma prática muito comum na cultura judaica, que é a cultura do público original para a qual Jesus está trazendo esse sermão. Não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Ele usa um cenário um tanto lúdico para expressar a postura altamente autopromotora daqueles que praticam a justiça aos olhos públicos. Então ele usa essa expressão: não toquem trombeta diante de ti, não anunciem publicamente como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita aqui também poderia ser traduzida no original como atores. Não façam como artistas que interpretam algo, que fazem uma fanfarra para anunciar a sua bondade, para ostentar, como disse Carson, a sua piedade. Se existe um grande risco nessa caminhada de fé, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos presentes, é justamente esse. À medida que a gente vai avançando e amadurecendo um pouquinho, em qualquer coisa na vida, a gente quer logo fazer o quê? Demonstrar que aprendeu, demonstrar que é capaz, em vários campos. Se a gente aprende um novo idioma, a tendência é querer começar a falar várias palavras no meio da conversa, mostrando que você aprendeu ou o francês, ou o alemão, ou o inglês. Aqueles que praticam exercícios físicos e tem toda hoje uma tendência fitness na sociedade. E aí as redes sociais tornam-se o grande painel para você tocar a trombeta de que você alcançou o shape, que é assim que a turma fala. E aí você vai, clica, expõe o resultado do seu empenho, do seu esforço. Aqueles que são do campo intelectual também sinalizam a pilha de livros. Eu já fiz isso. Estou falando, eu não posso falar do mundo fitness, que eu não tenho aprovação nenhuma nesse mundo. Mas nesse mundo das letras, que é o mundo até onde eu trabalho, eu tenho meu ganha-pão dele. Quando eu usava isso, há um tempo atrás, quando eu era mais moço, colocava lá os livros lidos do ano. O ponto é que nessas relações humanas e nessas questões do dia a dia, algumas vezes a gente faz para ter aprovação, sim, outras faz porque gosta. Eu, pessoalmente, confessando meu pecado, já fiz por aprovação, para mostrar: olha o livro que eu estou lendo, olha o disco que eu estou ouvindo, olha como é que eu sou descolado, olha como é que eu sou intelectual. Sim, já fiz, já cometi esse pecado. E outras porque simplesmente eu gosto. E aí, para não ficar nem num nem outro, já parei de usar esse trem há mais de anos, então já estou livre desse negócio. Pelo menos de uma eu estou livre. Mas o ponto é que na dinâmica do dia a dia e na dinâmica da vida comum, a aprovação vai fazer parte, sim, dessas nossas interações humanas e como sinalizamos o que fazemos. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, como basicamente é tudo no reino de Deus, a lógica é inversa. Jesus nos surpreende. Não pensemos que é com essa mesma lógica performática da nossa vida que nós vamos agradar a Deus. Por isso ele diz: não toquem trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
nos lugares de culto e nos lugares públicos, para serem o quê? Glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aquilo que eles querem, aquilo que eles buscam, já receberam. O aplauso dos homens, eles já receberam. A aprovação humana, já receberam. Por isso Jesus avança nos versículos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ao ser generoso, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Essa passagem está repleta de sabedoria dos antigos tempos judaicos. Essas típicas ilustrações usando o corpo humano ou a própria natureza eram muito comuns no entendimento da sabedoria judaica. E Jesus lança a mão dessa linguagem para ensinar de uma maneira muito clara, usando como princípio, olha a radicalidade desse ensino maravilhoso. Como princípio de dar a esmola, nem o outro, mas o próprio doador. O próprio doador é a vara de medida. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. É como se você está dando a esmola com a tua mão esquerda, nem deixa a tua mão direita saber, fica com a mão direita no bolso. Tira do bolso com uma e mantém a outra dentro do bolso. Para que a tua esmola, e aqui eu trago destaque sublinhado na tela, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Daqui por diante, Jesus vai usar várias vezes, na verdade mais 2 vezes, essa mesma lógica, quando tratar dos outros 2 princípios da piedade cristã. O que é feito em secreto por nós, é visto em secreto pelo nosso Pai. Pai esse que vai fazer algo para essa prática secreta, Ele te recompensará. Para que a tua esmola fique em secreto. Secreto aqui vem do grego secreto, cripto. A ideia de criptomoedas, inclusive, já que a gente está falando de generosidade e de prática de doação financeira, né? É interessante falar disso. Criptomoedas, na verdade, é isso, é uma moeda que está em secreto, que não precisa ser materializada, que não depende do controle do governo, é um dinheiro que está supranação, porque na verdade ele está em secreto, na nuvem. Daí vem a ideia de criptomoeda, e usa essa palavra do grego, cripto, secreto, ou em secreto. Quando a gente fala na linguagem de tecnologia sobre códigos criptografados, são códigos que passam na linha da programação de maneira secreta, escondidos. Então o que Jesus está propondo aqui é uma espécie de cripto-espiritualidade. Uma espiritualidade que não é visível, uma espiritualidade que passa em secreto. Esse é o tipo de proposta de uma generosidade, portanto, que glorifica a Deus. Quem é glorificado com esse tipo de generosidade não é o homem. Por isso, ele fala no versículo anterior, como nós lemos: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificados pelos homens. A generosidade que glorifica a Deus, meu irmão, minha irmã, é essa: a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A grande recompensa é saber que estamos glorificando a Deus com as nossas ações diante dEle. E aí John Stott, que é uma grande fonte de consulta para essa série, comenta da seguinte forma: nossas dádivas cristãs ou nossas doações não devem ser feitas nem diante dos homens na esperança de que comecem a bater palmas, nem diante de nós mesmos, com a nossa mão esquerda aplaudindo a generosidade da nossa mão direita, mas diante de Deus, que vê o íntimo do nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que, usando as palavras de Jesus,
mais bem-aventurado é dar que receber. Que isso possa se descortinar no nosso entendimento, na nossa prática de generosidade, gente, em nome de Jesus. Que a gente entenda a riqueza da generosidade que é vivida diante de Deus, porque ela não busca a glorificação do homem, ela não busca o aplauso do homem, ela não busca a aprovação do homem, ela busca tão somente a aprovação do próprio Pai. E o texto continua, e avançamos para o grande princípio, para o princípio central, nuclear dessa grande passagem que nós estamos lendo em Mateus capítulo 6, a oração que agrada a Deus, a oração que agrada a Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aqui Jesus replica o mesmo cenário das ações de generosidade, de doação de esmola, de forma pública, usando a figura do hipócrita, desse que usa uma máscara para interpretar um personagem, ao dizer que eles gostam de orar em pé, de se posicionar de modo que a sua voz se projete num volume mais alto. E em qual lugar? Nas sinagogas e nos cantos das praças. Mais uma vez, tanto no lugar destinado à devocionalidade comunitária, bem como no lugar público. E Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aquilo que eles buscam humanamente, visivelmente, eles já alcançaram nessa dimensão. Em verdade vos digo, e aqui Jesus começa a trabalhar o seu conceito, ele estabelece: em verdade vos digo, no final do versículo 5, que eles já receberam a recompensa. Ele faz aquele contraponto que era muito típico dos rabinos, que também já falamos aqui outras vezes. Em verdade vos digo, tu, porém. A partir do versículo 6, ele traz o receituário, a forma correta, a correção da rota de uma oração que agrada a Deus e que não busca tão somente a aprovação de quem está vendo ou ouvindo. Tu, porém, verso 6, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma vez o princípio está aqui, gente. É muito simples, basta ir para um lugar reservado e ali orar, e ali saber que nós temos um Deus que nos recompensa. E ele continua, versículos 7 e 8, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Jesus aprofunda a questão da oração, dada a importância e a relevância dessa prática de piedade, desse hábito espiritual, dessa disciplina espiritual. Oração é algo tão caro para Jesus que, antes de apresentar o modelo que nós lemos inicialmente, que é conhecido e inclusive decorado por muitos de nós, ele traz o princípio antes de apresentar o modelo. E ele faz uma linha de comparação, saindo para além do universo da religião judaica apenas. Percebam, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui ele endereça a questão do falatório muito comum dentro da cultura pagã, e o uso de repetições contínuas diante dos demiurgos, dos semideuses, como que se no muito falar e na repetição desse muito falar
aquele que ora, aquele que levanta a sua prece, vai alcançar o que está buscando. E Jesus vaticina, deixa claro: não vos assemelheis, pois, a eles, não busquem se parecer com eles, porque Deus, o vosso Pai, e se você prestar atenção nesse texto, a palavra Pai é uma das palavras-chaves de Mateus 6, de 1 a 18, repetida continuamente. O vosso Pai sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ou seja, Jesus sabe que o que vai mover o coração das pessoas, por vezes em oração, não é como ouvimos aqui mais cedo pelo bispo, não são as nossas ações de graças. O que vai nos mover, por vezes, são as nossas petições, as nossas súplicas. E temos um Deus bom que sabe dessa nossa limitação e nos orienta, prepara o caminho para que eu e você entremos no nosso quarto de oração, entremos nesse lugar secreto do jeito que Ele quer que seja. Ele ouve em secreto, mas Ele não deixa em segredo os seus desígnios para nós, seus discípulos, até hoje, de como falar com Ele, de como buscar ouvi-lo. E aqui Ele apresenta um modelo muito conhecido já de todos nós. Portanto, então, o portanto aqui, a conjunção aqui, ela serve para fazer uma mudança de tom. Vocês viram como fazem os gentios, como fazem os pagãos. É pela muita repetição, é por longas falas, é por ritmos mecânicos. Vocês viram como é, mas não é assim. Portanto, verso 9, ele diz: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele dita logo nas primeiras palavras aqui, nos 2 primeiros versículos do modelo da oração que agrada a Deus, qual deve ser a prioridade da oração. Eu não preciso dizer, né, não é muito repetir aqui, que não basta apenas orarmos literalmente. É bom que oremos o Pai Nosso, porque estamos orando as Escrituras, literalmente, palavra por palavra, mas o que na verdade temos aqui é uma planta baixa da oração do dia a dia do discípulo. Oração que, dentro do contexto para o qual Jesus está pregando, era feita de manhã, de tarde e de noite, e como muitas vezes nós também tentamos replicar no nosso dia a dia. O que a gente tem aqui é uma forma de colocar em primeiro lugar o que precisa estar em primeiro lugar, gente. E se buscamos a Deus, o que precisa estar em primeiro lugar, conquanto as nossas lutas sejam grandes, os desafios do dia a dia sejam árduos, os dramas que vivemos sejam muito difíceis, o que deve estar acima de tudo em nossas orações é o próprio Deus dessas orações. A oração que agrada a Deus não é simplesmente vir com uma lista de queixas nossas, mas reconhecendo o santo nome dEle, reconhecendo a posição dEle, para aquele que foi alcançado graciosamente por Ele, reconhecendo que temos um Pai a quem orar, não apenas como criaturas separadas, distantes, mas temos alguém a quem chamar de Pai e alguém a quem, sim, pedir. Mas isso começa num caminho em reconhecer com quem estamos falando. O nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o seu domínio, o seu governo dinâmico sobre nós, sobre todas as coisas. E faça-se, portanto, a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é sobre a minha vontade, isso não é sobre o meu governo, os meus desígnios, isso não é sobre mim mesmo apenas, não é sobre
a minha identidade. Esse caminho da oração é sobre o Deus da oração, que dá fôlego de vida para a gente conseguir fazer a oração diante dele. Queridos, quando por vezes, até de forma um tanto contundente, falo que não existem mestres de oração, não existem os grandes homens de oração, as grandes mulheres de oração, não é desmerecendo a devocionalidade de ninguém, mas é reconhecendo que todos nós somos pequenos diante do grande Deus, do grande Pai nosso. Se existem esses gigantes da espiritualidade, eles nos ensinam a diminuirmos, a cada vez mais nos apequenarmos diante da grandeza do Pai nosso. Com isso em mente, podemos avançar para o ensino de Jesus, que compreende a nossa realidade e as nossas limitações. Perceba a partir do verso 11: o pão nosso de cada dia, e aqui está sublinhado na projeção, dá-nos hoje. Veja que muda o pronome aqui. Antes estávamos nos versículos 9 e 10 falando sobre o teu reino, o teu nome, a tua vontade. Agora passamos na oração, com a orientação de Jesus, com o ensino de Jesus da oração que agrada a Ele mesmo, a falar da nossa realidade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus fala sobre a necessidade básica do ser humano, o alimento. Fala sobre a necessidade básica do ser humano no campo da alma, do corpo, o alimento, o mínimo para a dignidade humana. E fala sobre a necessidade do ser humano em sua alma, em seu ser interior. Ele fala sobre o perdão. Então Jesus ensina que nessa oração cabe a petição, que alimenta o nosso corpo e alimenta a nossa alma. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. E aqui ele traça, assim como nós temos perdoado, pressupondo que aqueles que estão vivendo essa vida de piedade já foram aprovados na escola do perdão, já passaram por essa grande lição do perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele vai se encaminhando para o final desse versículo 13 com esse paralelo. A realidade da tentação, a realidade daquilo que nos leva para o pecado, mas a certeza de que temos alguém que pode nos livrar do mal. Por isso ele orienta: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Temos um Deus a qual podemos pedir: livra-nos, Deus, livra-nos. E tudo isso com uma grande finalidade, que começa em Deus e termina nele. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que agrada a Deus começa em Deus e termina em Deus. Começa na adoração a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo sua santidade, reconhecendo a sua soberania no seu governo, reconhecendo a sua autoridade na sua vontade, e por fim, numa doxologia, essa expressão que diz respeito à glorificação de Deus, a tornar em alto volume conhecida a glorificação desse Deus, declarar: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o modelo da oração que agrada a Deus. E ele termina esse ensino nos versos 14 e 15 dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará
as vossas ofensas. E mais uma vez aqui, Jesus fala da relação desses homens que são tornados filhos diante de Deus, compreendendo que o perdão é uma escola pela qual o discípulo deve ser aprovado. O pressuposto que Jesus espera daqueles que o ouvem é justamente isso: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Compreendendo que esses que entenderam o perdão dos seus próprios pecados, entenderam a sua condição de perdição, de alienação da realidade, porque a vida diante de Deus, no final das contas, é isso, é uma alienação da grande realidade, que é o próprio Senhor Jesus. Esses que se achegam diante dele, reconhecendo a sua condição e pedindo perdão pelos seus pecados, como tal pessoa, como tal homem, tal mulher, vai negar o perdão a qualquer outra pessoa? É disso que Jesus está tratando aqui. Por fim, eu trago sobre a oração um comentário do gigante da fé, esse sim, um gigante do entendimento da fé cristã, o gigante africano Agostinho de Hipona. Ele disse sobre o Pai Nosso como um todo: estimula-se o afeto de súplica quando os homens dizem a Deus, Pai Nosso, e também certa presunção de que havemos de alcançar o que vamos pedir, ou seja, a gente presume que vai alcançar o que está sendo pedido diante do Pai Nosso, uma vez que antes de pedir o que quer que seja, recebemos já o dom imenso de poder dizer a Deus, Pai Nosso. Aquele que foi alcançado graciosamente por Deus e hoje sai da condição de mera criatura para sim, não pelo fato de ser brasileiro, mas pelo fato de ser um pecador arrependido diante de Deus, ser chamado sim de filho de Deus e poder ser chamado Pai. Esse encontrou a recompensa, esse encontrou o prêmio da salvação. E por fim, a disciplina espiritual que nós precisamos resgatar: o jejum que se concentra em Deus, porque a abstenção de algumas práticas, inclusive alimentares para nós, sobretudo nos dias de hoje, dias de extrema disrupção, podem ser ferramentas preciosíssimas para concentrarmos mais a nossa atenção em quem nós amamos. Versículo 16 de Mateus 6: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, mais uma vez, como os hipócritas, quase que colocando uma máscara de tristeza, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus segue o mesmo padrão, uma fórmula no seu ensino. E aqui nos versos 17 e 18 ele estabelece o que deve ser, portanto, a piedade nessa prática da abstenção de alimentos e ou práticas para se concentrar em Deus. Tu, porém, quando jejuares, quando se abster de alguma coisa para buscar a Deus com intensidade, foco, concentração, sem distração, unge a cabeça, lava o rosto, se planeje para isso. E se capacite para tal, considerando que tal pessoa vai encontrar com outros, vai sair, unge a cabeça, literalmente, seja higiênico, tenha hábitos de higiene, não se deforme, como disse o versículo anterior, não se desfigure, ao contrário, recomponha-se, componha-se, com o fim, com uma finalidade de não parecer aos homens que jejuas. Porque você está fazendo isso aonde? No secreto, é a criptoespiritualidade. Ninguém precisa saber que você está jejuando. E se sabem que você está jejuando, não chegue como um personagem desfigurado, para mostrar uma aparência de piedade. Por isso Jesus fala, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim
ao teu pai em secreto. Ou seja, quando jejuares ao teu pai em secreto, porque o teu pai que vê em secreto te recompensarás. Aquilo que quem se concentra em Deus em secreto vai ser alcançado em secreto. A vida de fé em fé e de glória em glória não é uma vida de sinalização, de tocar a trombeta, de publicamente mostrar o quanto eu sou piedoso, o quanto eu sou piedosa, o quanto nós somos santos. Estamos falando do reino de Deus, estamos falando do já que se manifesta aqui nessas práticas no lugar secreto, mas que na verdade comunicam a realidade do ainda não. A gente está tratando de coisas celestiais quando falamos dessa realidade da vida da piedade. Portanto, o exercício da piedade que foi falado lá no versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão, recompensa, junto de vosso Pai Celeste. O texto terminou no versículo 18, no versículo anterior, falando de um pai que vem em secreto e que recompensará. O versículo lido, o primeiro versículo, termina falando de uma recompensa, sim, de um prêmio, junto desse mesmo Pai Celeste. Fica óbvio para a gente, à luz de tudo que foi lido e é descrito aqui de forma tão clara, carecendo talvez apenas de alguns ajustes no português para palavras que a revista Almeida e Atualizada, a versão da Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja, não traduz para uma coisa mais contemporânea. Mas se você ler na NVI, esses 18 versículos que nós lemos são absolutamente claros para nós, absolutamente claros. A aplicação da mensagem da piedade, portanto, meu irmão, minha irmã, é muito simples. Devemos ser pessoas generosas, devemos ser pessoas que oram, devemos ser pessoas que jejuam, devemos ser pessoas que doam, devemos ser pessoas que buscam falar com Deus e ouvir a Deus, e devemos ser pessoas que se concentram em Deus. Tudo isso entendendo que nós queremos glorificá-lo, queremos agradá-lo e queremos nos concentrar nele. Mas tudo isso só acontece porque nós podemos, em Cristo, chamar Deus de Pai. A palavra-chave por trás de toda essa chamada de Jesus ao exercício da piedade não é o discípulo, não é o eu, não é tampouco o vocês. A palavra-chave dos 18 versículos que nós lemos aqui é Pai. Essa vida prática de generosidade, de oração, de jejum, de disciplinas espirituais que glorificam, agradam e nos levam a nos concentrar em Deus, só acontece porque em Cristo temos o acesso a chamar Deus de Pai. A gente sai da realidade de sermos meras criaturas errantes nesse mundo. É pelo sacrifício de Jesus, que, como eu falei antes, como nós ouvimos aqui pela manhã, era o unigênito, o único Filho de Deus. Mas por causa dessa entrega, desse mesmo pregador desse sermão, o pregador desse sermão não sou eu, o pregador desse sermão é Jesus. A entrega desse pregador, outrora unigênito, agora primogênito da criação, o primeiro de muitos filhos, por causa da entrega dele na cruz do Calvário, e o fato inegável, indubitável, transformador e cósmico de que ele hoje está vivo à destra do Deus Pai, assentado, exaltado nas alturas, e voltará. Por essa realidade, eu e você, pequeninos na fé aqui, trôpegos, vacilantes por vezes, caindo um pouquinho aqui, levantando-se mais ali adiante, nessa jornada de querer ser gente que é generosa, que ora e jejua. A mensagem de esperança para nós é saber
que pelo sacrifício de Jesus e pela vitória de Jesus, nesse sacrifício, nós podemos nos achegar diante de Deus como quem se achega diante de um pai. Nós que por vezes passamos por situações de relacionamentos paternais aqui na terra complicadas, podemos pelo poder do Espírito Santo ter a nossa relação paternal em Deus transformada, renovada, milagrosamente curada, e podemos viver sim uma vida de piedade imperfeita, em progresso, seguindo à medida que andamos com esse princípio em secreto. Uma vida que é generosa, em secreto. Uma vida que ora, em secreto. Uma vida que jejua, em secreto. Para que tenhamos raízes na nossa fé, raízes no exercício da piedade, porque temos um Pai que cuida de nós. Nós que nascemos de novo temos um Pai. Você que ainda não reconhece a salvação plena de Cristo Jesus na sua vida, você não precisa com teus próprios esforços buscar agradar a Deus, dando dinheiro ou repetindo orações, porque ouve pessoas falando, orando, gritando por vezes, e você não precisa se abster de coisas para alcançar isso. Tudo isso, a generosidade, a oração e o jejum, não é feito para alcançar o favor e o dom de poder chamar Deus de Pai. Ao contrário, isso tudo e muito mais é feito porque na verdade tudo que precisava ser feito foi inicialmente feito por Ele. A religião vai dizer para você: você tem que dar dinheiro, você tem que orar quantas horas forem, de joelho, no milho se for possível. A religião vai dizer para você: você tem que se abster disso, daquilo e daquilo outro, para poder alcançar o favor de Deus. O Evangelho diz para você: o Filho foi enviado para a cruz do Calvário, pagou um alto preço derramando o seu sangue. Por isso a gente cantou aqui. A gente cantou o que cantou aqui. Te dou graças. Teu sangue lavou do meu pecado. A gente cantou essa música aqui antes da ceia. E a gente precisa entender isso. O sangue de Jesus lavou a gente do nosso pecado. Nada que a gente faça, por melhor que seja a performance, por mais alta que seja a doação, por mais correta até que possa ser a oração, por mais prolongado que possa ser o jejum, não é isso que te dá o dom de chamar Deus de Pai. O dom de chamar Deus de Pai é dado por Jesus, pela obra de Jesus, não pela minha, não pela tua obra. Isso é Evangelho. Isso nos liberta de uma pressão que a gente não consegue carregar, porque a partir daí, tendo consciência lavada pela palavra, por isso a gente pode viver uma vida pacífica, de piedade, onde em secreto nós oramos, somos generosos, jejuamos, de modo que ao enraizarmos essas práticas de piedade, o fruto visível não vai ser forçado, não vai ser com o fim de glorificar a nós mesmos, mas vai ter como objetivo final a glória do nosso Deus. Que essa orientação possa nos levar essa semana para essas práticas em secreto. Pelo menos uma ação de generosidade em secreto, você não vai precisar falar para ninguém. Considera na tua agenda uma ação de generosidade, de doação, em secreto, momentos de busca com Deus, na sua oração, no seu tempo com Deus, que não precisa ser de muitas palavras, talvez 5 minutos, em secreto, é melhor do que tentativas vãs no meio da multidão. E a abstenção de um café da manhã, quem sabe de um almoço, de um jantar, para se concentrar em Deus, para orar, para ler um pouquinho mais a palavra de Deus, para ler um livro devocional como sugerido para o culto de oração, crescimento espiritual, enfim, busque práticas simples no teu dia a dia, porque o Evangelho é assim, ele é simples, nos chama para uma vida de resposta diante de Deus muito simples, porque
Porque o que era complicado, meu irmão, minha irmã, já foi vencido na cruz do Calvário. O que era muito mais complicado, o que era a condenação da morte, foi vencido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. Fica de pé, por favor, vamos orar.